Olá, bem-vindos à nossa aula de hebraico. Hoje nós iremos aprender o alfabeto hebraico e os sinais vocálicos. O alfabeto hebraico ele se compõe de 22 letras, todas consoantes. O alfabeto hebraico, portanto, não tem vogal. Nos tempos bíblicos, eles não escreviam as palavras usando sinais que representassem vogal, apenas consoantes. Os sinais vocálicos, eles foram inseridos muito tempo depois, pelos massoretas. Isso a partir do século V ou VI depois de Cristo. Assim, nós iremos estudar primeiramente as consoantes do alfabeto hebraico e numa segunda etapa, os sinais vocálicos que os massoretas ensinaram e introduziram no texto bíblico para que possamos ler as palavras. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. O Aleph, ele não tem letra correspondente em português. Por isso, nós o representamos com este sinal. A segunda letra do alfabeto hebraico é o Bet. O Bet corresponde à letra B. Quando o Bet ele tiver um ponto, que nós chamamos de dagesh, ele será pronunciado como B mesmo, B. Mas quando ele não tiver este ponto no centro, a sua pronúncia será semelhante ao V. Veja, por exemplo, essa palavra. Bait. Note que o beit tem um ponto. Logo, ele é pronunciado com som de B mesmo. Agora veja a próxima palavra. Av. Note que a última letra da palavra é um beit, sem o ponto. Portanto, ele é pronunciado com som de V. Av. Quero que você observe também, a partir destas palavras, que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Se lê e se escreve da direita para a esquerda. A terceira letra do alfabeto é o Gimel. O Gimel corresponde à letra G. Porém, nunca terá o som G, sempre G, como se fosse GU em guerra, por exemplo. A próxima letra é o Dalet, que corresponde ao D de dado. Depois vem a letra Re. A letra Re, correspondente ao H, ela é pronunciada. Ela é levemente aspirada. Ela é gutural, mas ela é uma gutural fraca. Re. Em português, não costumamos pronunciar o H. No hebraico, assim como no inglês, o H é pronunciado. O Re, ele se assemelha ao som do H em house, por exemplo. A palavra house do inglês. A próxima palavra é o Vav, que corresponde ao V. Depois segue a letra Zain, que corresponde à letra Z. Observe agora a próxima.
é o het. Na grafia, é muito semelhante ao rei. O rei, ele tem uma abertura. O het não tem abertura nenhuma. O het é pronunciado de maneira mais forte do que o rei. Veja só, het corresponde a um H, mas para fazermos a diferença do re, que também corresponde ao H, porém pronunciado de maneira mais fraca, nós colocamos um pontinho embaixo do H para representar o het na transliteração. Segue a letra tet. A letra tet é representada como um T com ponto embaixo. A próxima letra é o Yod. Corresponde à letra Y. E vem o Kaf. O Kaf corresponde ao K. Note, quando o Kaf tiver um ponto no centro, ele terá a pronúncia de K. Quando ele não tiver o ponto no centro, terá a pronúncia gutural de Raf. Portanto, com o ponto, Kaf. Sem o ponto, Raf. Observe essas duas palavras. A primeira, Kohen. Kohen inicia com Kaf. Kaf com Dagesh. Um Kaf com um ponto no centro. Portanto, a pronúncia é de K. Kohen. Observe agora a seguinte palavra. Melech. Melech, devemos observar duas coisas sobre o Kaf nessa palavra. Primeiramente, é que, sendo a última letra de uma palavra, o Kaf assume esta forma. Portanto, se assemelha muito ao Dalet, mas ele corta um pouco a linha. Melech. E não tem o Dagesh no seu centro. Logo, a pronúncia será forte. Melech, de Raf. A próxima letra, Lamed, equivale ao L, seguida do Mem. Mem é a equivalente do nosso M. Quando o Mem for a última letra de uma palavra, vai assumir a seguinte forma. Assemelha-se a um quadrado, mas não há alteração em termos de sentido, né? É a mesma letra M, porém, por ser a última da palavra, tem essa forma. O mesmo ocorre com a letra Nun, que representa o nosso som de N, ou a nossa letra N. Quando o Nun for a última letra da palavra, ele assume a seguinte forma. Assemelha-se ao Vav, mas corta a linha. Veja novamente a palavra Kohen. Termina com Nun. É o chamado Nun final.
Vamos à próxima letra. É o samek. Equivale ao nosso S. Normalmente, nós representamos o samek com um S e um ponto embaixo. A letra Ain, como o Aleph, não tem correspondente em português. Por isso, nós a representamos com este sinal. A letra Pei representa o som, equivale à nossa letra P mesmo. Quando o P tiver um ponto no seu centro, será mesmo P. Quando não tiver o ponto no centro, será lido com o som de F. Fê. Outra particularidade desta letra é que, ao ser a última de uma palavra, assume esta forma. Segue a letra Tsad. Quando Tsad, que corresponde ao som duplo, ts, ts, ou seja, TS, quando Tsad for a última letra de uma palavra, terá esta forma. Temos a letra Kof, equivale ao que, seguida do Resh, que equivale ao R. Note que o Resh é muito semelhante ao Dalet. A diferença é que o Dalet é mais quadradinho no canto e o Resh é redondinho. O Resh geralmente será lido desta forma, como R. Portanto, na seguinte palavra, ira, nós lemos ira. Temos a letra Sin, Shin. Na verdade, quando o ponto estiver do lado esquerdo de quem lê, a letra representa o som de S. Quando o ponto estiver do lado direito de quem lê, representa o som Sh. Poderíamos representá-lo pelo SH, por exemplo, como na palavra Shalom. E, finalmente, a letra Tav. Quando o Tav tiver o pontinho, o Dagesh será lido como T. Quando não tiver o Dagesh, será lido como o TH em inglês, em that, this, there. Th. Então, até aqui nós vimos as letras do alfabeto hebraico. Agora passemos aos sinais vocálicos. O quadradinho que vocês veem representa qualquer consoante. Então, nós vamos colocar os sinais vocálicos embaixo ou do lado do quadradinho que representa qualquer vogal, qualquer consoante. As vogais em hebraico se dividem em longas e breves. A diferença entre longas e breves se dá pelo tempo da duração da vogal. Se você diz A, é longa. Se você diz A, é breve. Vamos estudar as vogais longas. O sinal que você vê na tela
é o comets. É o A, representa o som de A. Agora veja os dois pontinhos embaixo do quadrado. É o tsere e representa o som de E. Quando houver um ponto embaixo de uma consoante, seguido de um iod, temos aqui o hirek gadol, o hirek longo, que equivale à letra I. Quando tivermos um vav com um ponto sobre ele, ou apenas o ponto sem o vav, temos a representação do som O. Aqui nós temos o sinal vocálico holem, que representa o O. Quando tivermos um vav com um ponto no meio, este sinal representa a letra U. É o shurek. Portanto, kametz, tsere, hirek gadol, holem e shurek são os sinais que representam as vogais longas. Passemos às vogais breves. Este sinal, chamado patá, representa o A. Esses três pontinhos, o segol, representam a vogal E. Quando houver apenas um ponto embaixo de uma consoante, sem o iud acompanhando essa consoante, nós temos o hirek katon, ou seja, o I breve. Portanto, temos aqui o I. O O breve, chamado kametz katon, é representado da seguinte maneira. Note que o O breve tem a mesma forma que o A longo. Finalmente, temos o kibutz. Esses três pontos seguidos que representam o som de U. Para finalizarmos nossa aula sobre alfabeto e sinais vocálicos, ainda é importante falar do shivá. O shivá se compõe desses dois pontos que aparecem sob uma consoante. É uma semivogal. Portanto, em alguns casos, quando ele está no início de uma sílaba, ele representa um E, pronunciado furtivamente. Por exemplo, na palavra Brit. O shivá pode vir no final de uma sílaba e não ter som. Também ele pode acompanhar uma vogal breve, um patá, um segor ou um kametz katon. Aí ele assume o som dessa vogal breve, porém, som que é pronunciado furtivamente ou rapidamente. Por exemplo, Huli, que significa doença. Nesta aula nós vimos o alfabeto e os sinais vocálicos. Peço a você que estude com atenção a apostila, anote todas as suas dúvidas e entre em contato comigo por meio do Moodle para solucionar qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham.
é importante que o aluno esteja sempre em contato com o professor. Felicidades, bons estudos!